das coisas mais enigmáticas que temos na nova DLC de Security Breach, a Ruin, é a respeito da máscara da Vayne. Sim, muitas pessoas estão com enormes dúvidas de como que uma raio de uma máscara do caramba pode ter o poder de atravessar paredes. Mas eu tenho algumas explicações, principalmente que a galera do Phasercast, thread essa feita pelo Helvetica Blood, acabou também dando uma explicação. Eu tenho a minha ideia do que pode ser isso, vou contar o que o jogo tá explicando a respeito dessa máscara muito doida, e também, né, tentar entender o que tá rolando e por que que a galera tá fazendo essas teorias e juntando essas coisas, porque realmente é um negócio meio absurdo, porque Five Nights at Freddy's, por mais que seja já um negócio que tipo, poxa, os animatrônicos eles estão andando por aí e sabe, atacando as coisas e tudo mais, pelo menos na época antiga, se a galera lembrar, 9 anos atrás, a premissa era dos animatrônicos estarem andando à noite, estarem completamente atacados, né, avariados das ideias, e agora a gente tá evoluindo para uma parte onde máscaras conseguem atravessar paredes, né, você equipa uma máscara e atravessa o negócio. Então, vou aqui tentar dar a minha explicação e também explicar o que tá falando no próprio jogo, tá bom? Bom, agora a gente vai entrar numa área mais de teorias e eu não tenho como confirmar as informações direito ou falar o que é certo e o que é errado, porque justamente as coisas ainda estão meio a areia movediça das ideias pra gente ter uma certeza do que tá rolando, tá bom? Mas fica à vontade você também que tá assistindo aqui o vídeo, deixar nos comentários o que você acha que pode ser essa máscara, que a gente também vai trocar uma ideia também, beleza? Então deixa aí o que vocês pensam e é claro, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender, tem muita coisa legal no canal, tenho certeza que vocês vão curtir. Então vamos lá, vamos ver aqui o que é a máscara da Vayne, as ideias que nós tínhamos para agora, o que nós sabemos e o que nós podemos ter um pouco mais de certeza e como raios essa tal de máscara, quando você equipa, você atravessa a parede. Então vamos lá, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que essa máscara, ela vem desde o negócio lá do Help Wanted. Se vocês lembrarem na DLC Curse of Dredgebear, quando a gente terminava, né, ali onde tem a parte do Corn Maze do Fox, o Green Fox, na verdade, a gente coletava algumas chaves e aí depois abria a parte do porão que a gente tinha, né, ali no meio da plantação mesmo. E aí quando a gente chegava lá, a gente era recepcionado, né, com essa tal máscara muito da doida, onde a gente, equipando ela no Help Wanted, ela conversava com a pelúcia do Glitch Trap. Então as duas meio que trocavam ideia e a gente tinha aquela coisa do tipo, beleza, a máscara que tá fazendo é a protagonista do jogo e a protagonista do jogo é a Vanessa. E a Vanessa tava justamente se comunicando com o bicho e tudo mais, né, que tava nesse vírus, essa coisa louca que vocês já viram, que é no Help Wanted, o Glitch Trap. E isso tava infectado na cabeça dela também. Mas aí a gente tem agora a DLC e essa máscara é trazida de volta. Nós vimos já no próprio Security Breach a Vayne utilizando essa máscara, mas agora na DLC ela também ganhou um novo significado. Vayne seria, né, o negócio de Vanessa com coelha, né, Bunny, onde o próprio Glamrock Freddy fala lá no Phaser Blast, quando a gente vai ver aquele esconderijo pela primeira vez, tipo, não pode ser só uma mera coincidência, porque é Vayne, né, o Vayne com Y, mas aqui na DLC nós temos até o próprio Help falando que ao equipar a máscara, que além da descrição dela estar dizendo que é utilizada por um faz técnico e também já dando um paralelo que a Cassie, que é a protagonista do jogo, ela tem, né, o pai que trabalha dentro da Fazbear Entertainment, trabalha dentro do Pizzaplex, então ela conhece algumas coisas que estão sendo utilizadas ali. Ela não viu essa máscara, parece ser uma máscara diferente, editada, com as coisas um tanto quanto mais diferentes, que pode ver aonde estaria, né, o tal vírus, aquela coisa toda e tudo mais. O significado da máscara agora, que Vayne é uma sigla, onde é VANNI, que é Virtual Aumentada Neural Normalizada Integrada. É uma unidade que tem essa sigla muito doida, onde a gente faz como se fosse uma realidade aumentada para a gente poder, sabe, ver outras coisas que estariam no mapa que não estariam normalmente ou não teriam acesso de pessoas normais que não utilizam a máscara. A máscara, que eu quero que vocês entendam, ela é uma chave de acesso, pelo que tá dando a entender. Justamente que na própria gameplay nós vamos para lugares que não era para uma pessoa normal ter acesso, nós vamos para a área de funcionários.
mas é claro que a máscara, ela também está avariada. Melhor dizendo, ela está também com defeitos. O que eu quero dizer é, a máscara, ela já foi editada pela Vanessa, justamente para poder ver com mais assim detalhes essa parte de segurança, e também a máscara estava infectada, onde ela poderia ver o tal vírus e poderia talvez ver o glitch trap na frente dela, esse tipo de coisa. Como eu falei para vocês, a gente até explicou no documentário, a Vanessa, ela é uma hacker e ela conseguiu também ter acessos aos documentos da Fazbear e também a própria tecnologia da Fazbear Entertainment e montar uma roupa ultra mega poderosa. Eu falei para vocês que a roupa dela é cheia de tecnologia da Fazbear e até o Glamrock Freddy não conseguia detectá-la. Tanto que acredito que é praticamente a mesma ideia. Quando a gente tá até usando a máscara, quando a gente vai encontrar o Glamrock Freddy, o Glamrock Freddy, ele desaparece, assim, ele não tá vendo, a gente não vê mais ele, a gente, tipo, meio que daria, como se ele desaparecesse, é um negócio meio insano até. Mas aí quando a gente tira a máscara, o Glamrock Freddy, ele volta a nos detectar, e aí ele vem pra cima, né, que é o modo que ele tá ali, ativado, vindo pra cima da criança. Mas aí, então, o que eu quero dizer é, se a gente tá com a máscara, é meio que acontece o efeito contrário, tipo, o Glamrock Freddy não vê quem tá usando a máscara, e também parece que acontece o contrário, parece que se você equipar a máscara, o Glamrock Freddy, ele meio que também fica, sabe, stealth pra Vanessa, ou pelo menos pra quem tá usando essa máscara muito doida. Porque se vocês lembrarem, na primeira vez que aparece a Vanny, né, ela andando ali e tudo mais, ela não detecta a pessoa no Glamrock Freddy, né? É tipo, é como se não tivesse ninguém naquela baía de bateria. Talvez ela saiba que tem alguém ali, mas a máscara não detecta, tanto que ela nem olha pra gente, ela passa reto pela gente e vai embora. Só tô dando uma ideia do que pode ser. Tipo, o efeito do Glamrock Freddy não ver pra Vanessa, né, pra quem tá usando a máscara Vanny, pode acontecer também o contrário, de quem tá usando a máscara não ser detectado pelo Glamrock Freddy. É como se alguém utiliza a máscara e os dois ficam invisíveis. É basicamente isso. Só que se você tira a máscara, os dois ficam visíveis. Eu sei que é meio difícil de explicar, porque justamente a máscara, ela é meio esquisita, né? Pois ela dá esse poder de visibilidade, um negócio meio doido. Mas só pro Glamrock Freddy, pelo que dá pra entender. Porque os outros animatrônicos, se você andar normalmente, principalmente usando o esqueleto, se você passar perto deles mesmo com a máscara, eles vêm e te detectam e te matam. Então, é meio que só funciona talvez pro Glamrock Freddy, pelo que dá a entender. Porque até a Roxane, Montgomery e a Glamrock Chica, eles conseguem também ver. E até o próprio Daycare Attendant, eles conseguem ver a pessoa que tá usando a máscara, mas o Glamrock Freddy não. Enfim, talvez também seja porque ele não tá com a cabeça, aí eu também já não sei te explicar. O que o ponto é, quando você utiliza a máscara, você fica invisível pro Glamrock Freddy e parece que acontece o contrário, o Glamrock Freddy também não consegue te ver. Bom, aí agora o que mais o Help ele fala? Fora que também tem um belo detalhezinho desse Helpzinho, quando ele vai falar com a gente, ele também fica com os olhos esquisitos. Várias partes em que o vírus ataca ou que o vírus vai influenciar a cabeça da pessoa, ela justamente vai ter, né, o mímico ou alguma coisa do sistema da Fazbear Entertainment, muito provavelmente o sistema do mímico, que nem eu falei pra vocês na história do The Storyteller, que os caras meio que infectaram o lugar todo com esse novo sistema do Edwin Murray, onde tá explicando nos livros, tem até o vídeo aqui no canal. E aí, tipo, esse sistema acabou meio que contaminando as coisas tudo e pegou o vírus que veio até do Help Wanted junto. Então, parece que até esse sistema Vanny foi infectado, que nem eu falei pra vocês que tá totalmente avariado, tanto que o Helpzinho fala, ó, novo usuário detectado, vou fazer aqui o transponder pra você poder ver do jeito normal. E também poder ver o Help até sem utilizar a máscara, ele vai aparecer ali, né, meio que olhando, sabe, você vai meio que saber que ele tá falando com você, talvez apita a máscara e tudo mais, não sei, mas aparece também na sua cara sem você tá utilizando a máscara, o que é um pouco bizarro. Mas enfim, essa máscara, ela é utilizada pelos técnicos para justamente fazer o trabalho de verdade que eles têm que fazer dentro do Pizzaplex como um todo. Como o lugar tá completamente destruído, parece que o que dá a entender é que alguns lugares que daria para ter algum tipo de acesso, ou melhor dizendo, onde essa máscara, que até o Help fala que é uma máscara classe 5, justamente para técnicos mais especializados dentro da Fazbear Entertainment, parece que a ideia, pelo menos que me pareceu, é a mesma coisa da Safe Room, lá do FNAF 2, do FNAF 3, que a gente começa a explicar o Follow Me, aquela coisa toda. A ideia é o quê? A Safe Room, os animatrônicos não tinham reconhecimento dessa sala. Quando vai começar a falar, né, que teve essa sala e tudo mais, ainda mais lá em 83, onde justamente foi que veio a Freddy Fazbear Pizza, e aí eles fizeram uma Safe Room, justamente para os funcionários poderem se trocar, para os funcionários poderem, sabe, ficar ali, sabe, fazendo suas coisas de trabalho, deixarem coisas de casa para vestir as roupas,
roupas e tudo mais. Só que, uma coisa que é muito importante falar, que nessa época, década de 80, o pessoal também já tinha feito uma programação para os animatrônicos reconhecerem o mapa da pizzaria e eles removeram a safe room do lugar. E tipo assim, esse lugar que eles escondiam e faziam as coisas, né, a própria sala dos funcionários, só poderia ser acessado pelos próprios funcionários, pois eles sabiam onde estavam, mas os animatrônicos não sabiam onde estavam. O meu ponto é que é praticamente a mesma ideia, só que agora um nível mais de realidade aumentada, onde a máscara ela te dá acesso a alguns lugares que algumas pessoas não poderiam ter. Praticamente a mesma ideia do Security Breach, que a gente tem que pegar aqueles badges de segurança para poder avançar em algumas portas, é praticamente a mesma coisa, mas como essa máscara ela é super ultra mega poderosa e tem acesso a tudo, você consegue ter acesso a coisas que meio que só os funcionários poderiam entrar e ver. Tanto que, se vocês lembrarem, tem até a parte do servidor, onde a gente entra com a máscara numa boa, né, e aí consegue ver todo o servidor tudo roxo, tudo infectado, justamente pelo sistema do Mimic 01 e também pelo MXES, né, que é o bicho coelho absurdo que a gente vê, né, a tal figura do coelho perseguindo a gente pelo lugar. Mas aí, esse lugar, o servidor, essas coisas, a gente só tem acesso por conta desta máscara. Sem a máscara, nós não conseguimos entrar nesse lugar e justamente em outros lugares também dentro do Pizzaplex. O que eu quero que vocês entendam é como tudo foi ruído, né? Tudo foi arruinado, tudo foi pro caramba, tudo foi demolido, tudo foi destruído, né? Por conta do terremoto que aconteceu na Roxy Raceway. E aí, agora todos os lugares, os atalhos, essas coisas, também meio que se misturaram juntos. E lugares que, tipo assim, as pessoas estão vendo como se fosse uma parede, alguma coisa do tipo, na verdade, pode ser um acesso dos funcionários. Tanto que acontece o contrário também. Quando a gente tá com a máscara, tem lugares que a gente meio que é bloqueado de continuar, por justamente a máscara tá dando a entender que teria uma parede ali, mas não tem. Justamente porque o sistema da Vene tá completamente bugado, tá completamente fora, né, dos padrões ali do negócio que deveria, sabe, ter o mapa do lugar, ter toda aquela coisa bonitinha, tudo detectado certinho. E aí então parece que só quem tem essa máscara consegue acessar esses caminhos, esses lugares que deveria estar, né, dentro do Pizzaplex. Se vocês lembrarem, no próprio Security Breach tem várias portas que nós não conseguimos abrir, a gente não consegue passar por elas, por justamente a gente ter que ter um acesso de segurança, um acesso de crachá. Mas parece que tem alguns técnicos, que é justamente esses da classe 5, que eles têm acesso justamente aonde estão os servidores. E essas portas talvez nem estejam localizadas no mapa. É justamente quando você utiliza essa máscara que você consegue entrar nesses lugares. E talvez aí que venha a ideia de, entre aspas, atravessar a parede. Porque, tipo, teria como se fosse uma tecnologia para ver o negócio só através da máscara, mas uma pessoa normal não conseguiria entrar. É a mesma ideia que eu falei para vocês da Safe Room, onde os animatrônicos não veem aonde tá, né, onde tem essa porta, mas as pessoas normais conseguem ver de boa. Só que agora a gente tá ampliando para pessoas normais. As pessoas não conseguem ver essas salas e agora só quem tem essa tal máscara que consegue ver esses atalhos. E como justamente tudo foi destruído, talvez os atalhos e caminhos que os funcionários poderiam utilizar, né, com essa máscara equipada, agora meio que se misturou com tudo arruinado dentro do jogo. É a explicação mais plausível que eu consigo entender desse sistema todo. Mas eu vou deixar aqui também, né, os créditos justamente ao Phasercast, que deu a seguinte ideia, justamente vinculando com o Flipside lá do FNAF World. Eu sei, alguns de vocês já devem estar tipo assim, meu Deus, FNAF World, Corey, pelo amor de Deus, aquele jogo de RPG lá do Scott, que a galera meio que não liga pra ele? Então, da mesma forma que a galera não liga tanto pro AR e pro FNAF World, parece que esses dois jogos são muito importantes pra série toda e a galera não dá o devido respeito pra eles. Mas eu quero dizer aqui pra vocês só algumas ideias que o pessoal dessa thread, né, o Helvetica Blood junto com o Phasercast, deram, né, justamente uma luz para tentar explicar o que tá acontecendo. Que nem eu falei pra vocês dessa tecnologia da VANNI, que justamente é uma máscara utilizada pelos funcionários, um detalhe muito importante é, a máscara de coelho, pelo que tá dando a entender no jogo, ela é uma máscara específica, é uma máscara da Vene, justamente essa máscara foi deixada pra trás, já que, né, a Vanessa foi libertada do negócio, né, da influência do Glitch Trap da cabeça dela, e aconteceu o final do Princess Quest, então o negócio foi largado lá, né, foi descartado, basicamente tudo que a Vanessa tinha feito, até a roupa dela talvez ter ficado lá dentro do Pizzaplex.
Mas aí o que acontece? E aí essa máscara é entregue justamente por algum staff bot, por algum técnico, alguma coisa, e aí a máscara seria alguma coisa diferente, alguma outra coisa, um equipamento especial dos próprios funcionários. O que tá dando a entender é justamente que essa máscara dá um conceito muito interessante de você atravessar as coisas, que nem eu falei pra vocês, e aí que a minha ideia é justamente que é uma parte de acesso, justamente que as coisas ficaram arruinadas e misturaram os dois. O que tá dando a entender é que, pela thread que eu tô mostrando aqui pra vocês, existe uma coisa onde o mundo do AR, que é essa realidade aumentada, e o Ruin pode ser que tenha algum tipo de relação justamente com o Flipside lá do FNAF World. Lá naquele jogo, que é um spin-off, né, não tem tanta ligação assim com a série principal, é só mais algumas ideias e algumas outras coisas de história, mas o importante a se notar disso aqui é que tem um personagem chamado Glitch Bear. Esse Glitch Bear, ele vai explicar justamente que tem como se fosse uma espécie de santuário e que aconteceu as coisas no evento do mundo real. Tem também um efeito ali dentro, ou seja, é como se as coisas tivessem meio que uma influência direta dos dois mundos, o mundo real com o mundo virtual. Porque, de novo, parece que tá dando a entender a mesma ideia da máscara da Vanny. O que o pessoal do Phasercast, junto com o Helvetica Blood, tá querendo explicar é que existe esse santuário, uma espécie de santuário na verdade, e aí o que dá a entender é que o mundo real tem um efeito justamente ali, onde o FNAF World seria um plano espiritual. A gente fala isso porque justamente essa rota envolve muito provavelmente 3 almas, que seria da Charlie, da Cassidy e do Crying Child. Essas almas, elas estão ali perambulando e ainda contando a história do que tá acontecendo e mostrando alguns detalhes. Aparentemente são essas 3 almas que estão envolvidas, justamente por isso que tem essa ideia do plano, né, de espíritos e tudo mais. E justamente essa repartição é para salvar essas almas, para que elas tenham um merecido descanso, sabe? O Happiest Day das ideias. Dentro do FNAF World, para dar essa alegoria, né? Para salvar essas almas e tudo mais. Tanto que a explicação ela vai até um pouco mais longe, onde justamente a Agonia e o Remnant, que são elementos que eu já até expliquei no documentário, eles estão presentes também dentro ali no FNAF World, justamente para dar a ideia desse Flipside. Um exemplo disso, que até a thread tá explicando, se vocês lembrarem no Into the Pit, justamente o menino, que é o Oswald, ele acaba entrando numa piscina de bolinhas, ele acaba meio que indo para uma memória do passado, justamente um lugar onde era em 85, mostrando, né, o MCI, justamente que uma criança pôde voltar no tempo, entre aspas, ou pelo menos ir para uma memória e tudo mais, e como Agonia e Remnant, né, o resíduo, são justamente esses vestígios, né, de memórias e coisas da alma e tudo mais, pode ser que isso também esteja aplicado nessa ideia, justamente do que nós estamos vendo da máscara da Vanny, onde você também vai pro Flipside, onde as coisas, né, não estariam do mesmo jeito, aquela coisa toda. Sabe, a mesma ideia de que tem no livro de você poder ir lá para 85 e revisitar uma memória, aqui você teria para um outro lugar, né, as memórias que foram, sabe, compartilhadas das almas e do remanescente, né, que ficou, né, o remanescente resíduo é a mesma coisa. E toda essa ideia de plano espiritual que aparece, né, pelo menos no FNAF World, justamente para fazer, né, a restauração das crianças, tudo mais, as memórias, né, para salvar do Happiest Day, aquela coisa toda que tá representada lá no FNAF World, eles chamam isso de Flipside. Justamente você vai para um outro lado, onde tem a consciência dos mortos que tiveram, né, os remanescentes presos, né, os resíduos presos no mundo físico. Então é aquela coisa do tangível com o intangível, justamente que até o Taggart lá na parte do epílogo do Fazbear Frights vai explicar também bastante a respeito disso. E a ideia que tá dando aqui é que esse Flipside, justamente do FNAF World, que tá representado nos arcades, que seria justamente meio que para representar os fliperamas e as coisas que tem também até no próprio FNAF 3, né, do Happiest Day, também seria para servir justamente para não só refletir o que tem no mundo real, mas também mundos virtuais. É essa ideia que tá dando agora, né, justamente pela máscara da VANNI, justamente, né, que seria uma parte das placas de metal, de circuito, aquela coisa toda, que também seriam fortes condutores de Remnant e Agonia, né? As almas podem ficar presas no fliperama, aquela coisa toda, podendo trazer uma nova memória, justamente pra gente poder vivenciar, e talvez seja essa ideia que o pessoal da thread tá querendo colocar aqui. Isso é justamente vinculado porque os arcades do Security Breach, se vocês lembrarem, tem justamente o arcade do Princess Quest, onde, né, estavam no controle do Glitch Trap e acabou aprisionando a mente da Vanessa lá, né, que o Gregory vai lá tentar restaurar, e aí justamente acontece esse embate, né, de agonia, remanescente, o vírus muito doido, e aí o que tá dando a entender é que a máscara agora,
agora, ela daria meio que essa ideia de você poder entrar nesse mundo, nesse Flipside, desse mundo, né, virtual, essa coisa do AR, né, a realidade aumentada, para justamente dar a propriedade para você tocar nesse paralelo, né, tocar nesse plano onde teria as memórias de um lugar que já foi. Tanto que justamente isso vai acontecer bastante no próprio Ruin, né, que a gente vai ver, por exemplo, a estátua do Montgomery meio remontada, toda digitalmente, e vários outros lugares são remontados, mas que são lugares antigos. Tem até parte, por exemplo, que a gente coloca a máscara, aparece o balde de volta, né, do Montgomery lá do Catwalks e tudo mais, e vários lugares meio que seria, sabe, de coisas anteriores, sabe, como se o Pizzaplex estivesse inteiro e consertado. Então é uma forma mais superficial de andar nesse, vamos por assim, nessa camada do outro lado, onde essa tecnologia consegue ter esse acesso para esse outro lado do Flipside. Esse Flipside, que nem tá explicando na thread, já foi colocado no próprio FNAF World, né, como essa ideia de você poder transitar por outros lados e tudo mais, mas também nos próprios arcades, né, onde conta um pouco do paralelo justamente do que tá rolando, né, entre os fliperamas, e que eles meio que refletem as coisas que aconteceram na vida real. É muito denso o que eu acabei de falar, mas é uma teoria muito da boa, e eu queria deixar os créditos aqui a Fazbearcast, justamente por ter devorado essa teoria, tá aqui na descrição para vocês irem lá e conferirem. Eu tenho a minha ideia, justamente, que eu acho que é mais uma parte de segurança, onde você tem acesso justamente por conta dessa máscara, e esses caminhos estão espalhados pelo Security Breach, mas também concordo com essa ideia de justamente ser, sabe, as memórias do passado ainda gravadas na parte da máscara, onde seria, né, para você entrar nessa camada do Flipside, onde você poderia ir para esse plano e tudo mais, onde já foi explorado no próprio FNAF World, e também, né, dando uma representada nos arcades que nós já vimos, né, os minigames, melhor dizendo, lá na época do Happiest Day. Bom, pessoas, o que vocês acharam? Qual a explicação? O que vocês gostaram? O que vocês entenderam? Qual é a pergunta? O que vocês estão achando? Manda aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? Muito obrigado por terem assistido, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre, me despeço de vocês e até a próxima.